Bom dia. Deixa eu tirar o fone daqui. Pronto. Bom dia, paz seja convosco. Todos bem? Nós vamos hoje então para a nossa aula. Estamos aí com detalhes tecnológicos, né? Hoje eu resolvi mudar e fazer direto pelo Face e não pelo YouTube. Então, aí entra outros detalhes tecnológicos para a gente organizar. Mas vamos lá. Vamos trabalhar com isso. Desejo que estejam todos bem, em nome de Jesus, que seja um tempo muito especial. Nosso trabalho hoje, a nossa aula de hoje, é dar continuidade no projeto que nós começamos na semana passada, falando sobre os profetas menores. E por que falar dos profetas menores? Primeiro, porque não se tem muitas aulas a respeito disso. Quando a gente faz uma busca aí a respeito dos profetas menores, não são muito, eles não são muito escolhidos para isso. Fala-se sobre muitos assuntos, mas os profetas menores não se tem muita escolha para falar dele, né? Não se encontra tanto nas timelines aí a esse respeito. E diante disso, eu resolvi falar um pouquinho. E até também um outro fator é que os profetas menores, eles são muito contemporâneos, embora eles aconteceram há muito tempo, muito, né? Antes, em alguns casos aí, inclusive antes do exílio da Babilônia, mas eles têm um conteúdo extremamente atual. Sem se dizer que muitos do que foi profetizado não necessariamente aconteceu, né? Muita coisa aconteceu, sim. Alguns casos, algumas situações aconteceram ali para aquele momento, para aquele tempo, e outros fatos, outros eventos não aconteceram ainda. E é o caso de hoje, que nós vamos ver juntos lá sobre o profeta Joel. Então, eu quero convidar você para esse tempo de estudos, onde nós vamos olhar, onde nós vamos conhecer aí o profeta e o que foi que ele trabalhou, o momento em que ele profetizou, o contexto que ele estava inserido e o propósito do trabalho para o qual Deus o chamou, ok? Quero convidar você para orar e em seguida a gente vamos aqui para o estudo. Aleluias. Graças a Deus. Eterno Deus e bondoso Pai, muito obrigada, Senhor, por esta manhã. Obrigada, Senhor, por cada vida, ó Deus, que estará estudando junto conosco esse tema, este profeta. E sabemos, Pai, que tudo isso é para que o teu nome seja glorificado. Eu te exalto na beleza da tua santidade e te agradeço, Senhor, por este caminho, por este meio onde nós podemos compartilhar da tua palavra. É no nome de Jesus que eu peço que a tua palavra venha ao nosso coração e na sua integridade, Pai, fale conosco, fale de uma maneira simples e especial, uma maneira que confronte a nossa vida, para que ela possa estar, Senhor, diante do Senhor de maneira agradável. Que ela venha a produzir, Senhor, que nós venhamos a produzir frutos de justiça por amor do teu nome. É no nome de Jesus que nós colocamos-nos diante de ti e agradecemos por essa manhã maravilhosa, por essa manhã especial, por esse dia que o Senhor nos concedeu. Porque se aqui estamos, é porque tens coisas gloriosas, maravilhosas e especiais para tratar conosco. É no nome de Jesus que assim oramos e agradecemos. Amém. Muito bem. Vamos juntos então aqui. Profetas menores, profeta Joel. Semana passada nós falamos do profeta Oséias e nós vimos que ele é o profeta que representa, dentre os profetas menores, o profeta que mais representa o amor de Deus, e aí ele fez isso de uma maneira que ele pudesse falar com propriedade. Não que ele escolheu esse caminho, mas que Deus deu a ele este caminho.
Deus pediu para que ele se casasse com Gomer, uma mulher prostituta, e assim ela faria a representação de um povo infiel, infiel na sua fé, porquanto se prostituía através de. Opa, peraí. Se prostituía através de estar ali servindo a outros deuses, inclusive aos bezerros de ouro que foram levantados no templo de Dan e no templo de Betel, já que nós estamos falando de Reino do Norte, e eles não podiam ir a Jerusalém para cultuar ao Senhor. Então Jeroboão levantou ali templos, e esses templos tinham bezerros de ouro, e eles ali serviam ao Senhor desta maneira. Então, com isso, eles tinham este detalhe de idolatria, eles tinham todos os tipos de pecado que eles estavam vivenciando. E num dado momento, esta mulher ficou ali escrava de outros senhores. E Oséias, né, no capítulo de número 3, deixa muito claro sobre isso, que não importava o preço, ele pagaria esse preço para ter a mulher de volta, tendo em vista que ele a amava e ele assim o fez. Então, bom dia, Pastor Rodrigo, seja bem-vindo, Deus abençoe. E também fica muito claro, no capítulo de número 4 em diante, falando ali sobre o conhecimento. Eles não conheciam a Deus, e não só estou falando de escrituras, mas eles não tinham vida com Deus. E o sacerdócio era trazia para si essa responsabilidade, uma vez que eles não ensinavam como deveriam. Então, daí a gente tem algumas coisas muito importantes. Uma delas é o quão importante é aqueles que têm a responsabilidade de ensinar a palavra, ensinar, portanto. No livro de Joel, capítulo de número 1, nós vamos entrar aqui estudando ele e vamos conhecer também o contexto do livro. O profeta Joel, ele tinha um contexto semelhante ao contexto de Oséias. Era um povo que estava debaixo de idolatria, vivia uma situação de idolatria, onde estavam ali presentes todos os tipos de pecado, e eles precisavam de uma mudança, e era bem isso que o profeta veio anunciar. O povo vivia em um declínio, em decadência espiritual, e por conta disso, eles precisavam ter essa mudança que era o propósito de Deus. Então, eles viviam totalmente descomprometidos com os padrões divinos. A vida moral, social, religiosa, espiritual estava muito distante daquilo que Deus tinha como um padrão de valores e princípios para eles e também para nós hoje, porque os princípios de Deus não mudam, Deus se move por princípios, os princípios de Deus não mudam. Deus é eterno, seus valores e princípios são imutáveis, irrefutáveis e inegociáveis. Então, dentro desse olhar, eles precisavam de ter uma mudança de vida. E Deus, por ser Deus de misericórdia e Deus de amor, ele levantou ali o profeta Joel, que foi dentre os profetas, embora ele seja dentro do grupo de profetas menores, ele é o segundo livro. Na verdade, ele é o mais antigo de todos. Pastora Sandra, paz, querida, Deus abençoe, seja bem-vinda. Ele é o profeta mais antigo dentre todos. Então, ele acontece dentre os profetas, na verdade, então vamos pensar que ele foi o primeiro dos profetas que foi levantado por Deus para que pudesse estar ali trazendo a mensagem ao povo, para que esse povo viesse estar ali. A sua mensagem tem uma relevância, uma importância tão grande para aquela nação e continua sendo para os tempos de hoje. Como eu comentei, os profetas, embora eles sejam de um período distante do nosso, as suas mensagens continuam muito valentes, muito presentes, muito importantes, muito relevantes para os dias de hoje. O nome Joel significa Jeová é Deus ou Senhor é Deus. E com isso, ele vem e exerce ali um ministério
que era antes, inclusive, do profeta Isaías e do profeta Amós. E ele traz esse período de profecias ali por volta do ano de 835 a.C. O rei que estava ali, ele estava no Reino do Sul, né, enquanto Oséias é Reino do Norte, é, o Joel era do Reino do Sul. O reino, no momento do seu trabalho, do seu ministério, era no reinado de Joás, e ali ele vem e fala daquilo que Deus estava falando. Era um contexto de fome, de seca e de miséria. E o livro começa contando para a gente exatamente sobre isso. Ele começa nos falando que era necessário proclamar. Ele começa do cenário ali dizendo: olha, proclamem. E essa é a base de toda a revelação que ele traz. Ele anuncia a necessidade de arrependimento. Arrependam-se, voltem para o Senhor. Era esse o chamado do profeta Joel. Então ele vem e anuncia também o julgamento, a restauração que Deus tem no seu coração fazer. Deus vai trazer o julgamento para as nações. Deus quer fazer uma restauração entre ele e o povo, no seu relacionamento com o povo, mas ele não faz isso sem antes anunciar e mostrar e revelar, olha, o comportamento, a ação, as atividades hoje desagradam ao Senhor. É necessário mudanças, porque virão coisas aí muito complicadas que vão estar sendo trazidas, vamos vivenciar situações muito delicadas, muito complicadas, se não houver mudanças. E entre as profecias que Joel traz, ele traz profecias que se cumpriram lá, profecias que se cumpriram no Novo Testamento e profecias que vão se cumprir e que estão ainda, são profecias escatológicas e que são encontradas dentro ali de Apocalipse também. Então, é interessante que ele começa lá no capítulo de número 1, e eu quero convidar você a abrir o livro para então olharmos para ele, e ele vai dizer para nós a esse respeito. E ele começa dizendo lá para eles, no versículo de número 2: ouve isso, vós velhos, e escutai os habitantes da terra. Aconteceu isso nos vossos dias? Ou nos dias dos vossos pais? Narrai isto aos vossos filhos, e aos vossos filhos, e os vossos filhos façam a seus filhos, e os filhos destes à próxima geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o devorador, e o que deixou o devorador, comeu o destruidor. Ébrios, despertai-vos, chorai-vos, uivai, todos vós que bebei vinho por causa do mosto, porque ele é tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra minha terra, poderoso, inumerável, e os seus dentes de leão. Ele tem queixais de uma leoa. Fez da minha vide uma assolação, destroçou minha figueira, tirou-lhe a casca, lançou por terra os seus sarmentos, e fizeram deles brancos. Lamentem como a virgem pelo marido da sua mocidade, que está cingido de pano de saco. Cortada está a casa do Senhor, oferta de manjares e libações, os sacerdotes, ministros do Senhor estão enlutados. Então, ele segue depois falando do enlutado, do lavrador, do trabalhador. O que ele vem trazer? Nos vossos dias aconteceu ou está acontecendo algo tão terrível, tão tremendo, que não se tem precedentes. Aquilo que vai acontecer, não há precedentes. Ele traz aí um cenário de escassez, um cenário de fome, um cenário de seca, além desses quatro fases ou quatro espécies, né? Alguns dizem quatro espécies de gafanhotos, outros se reportam a quatro fases desses gafanhotos, trazendo aí uma destruição. E é interessante que ele vem e traz isso. Olha, já aconteceu isso antes? É algo assim sem precedentes, é algo que está na história deles, de tal maneira que traz a situação para uma situação de urgência, de emergência, seria o estado de calamidade que a gente vê hoje sendo anunciado por alguns
estados, né, nos governos, em determinadas localidades, estamos anunciando calamidade pública. Era a situação ali, uma situação de calamidade pública. Os gafanhotos vieram e destruíram as plantações. O detalhe interessante é que não era incomum esse tipo de acontecimento. Só que a força, o peso, o tamanho, a dimensão desta nuvem que estava passando por ali agora era algo muito, muito, muito grande. Então, existe a migração natural do Sudão para o Egito e depois para a Palestina. É comum que isso aconteça, mas nesse caso aqui, em Joel, a dimensão, a proporção do que estava acontecendo era tão grande, era tão forte, era tão terrível, que trouxe para eles essa história de entender que eles estavam vivendo uma situação que era diferente daquilo que parecia ser o comum. E estava sendo potencializada também porque vieram outras questões, como a escassez, a falta de chuvas, a fome. Então, eles estavam num cenário muito difícil. E aí, então, ele vem e diz assim: olha, os sacerdotes lamentem, porque vocês não terão como fazer as celebrações. Lavradores, vocês não terão como plantar. O gado está gemendo no campo, porque não tem água, não tem pasto. Então, eles verdadeiramente não tinham como. Opa, deixa eu entrar aqui. Peraí. Eles não tinham como verdadeiramente estar ali se mantendo. E então ele também chama a responsabilidade os velhos. No comecinho aqui do texto que nós lemos, ele fala: olha, ouve isto, ó velhos. Estes velhos que eles estão colocando aí, sim, tem a questão da cronologia da idade, mas tem também a questão de serem pessoas que eram chamados anciãos, ou os conselhos, ou os senadores, não eram quaisquer pessoas de mais idade, eram as pessoas que tinham a responsabilidade como líderes, né? Eram os anciãos, eram talvez o Senado, eram as pessoas que estavam ali com responsabilidades de gestão, que tinham responsabilidade sobre aquele povo. E eles chamam essas pessoas para responsabilidade para que elas entendam o quão grave era a situação que eles estavam vivendo. E ele traz, então, no capítulo, ele começa a descrever o que ele chama de o grande dia do Senhor. E aí a coisa vai ficando bem bonita para nós entendermos aí. Quando esse processo de calamidade está ali colocada, quais eram as alternativas, quais foram as formas, quais foram, de que maneira eles foram resolver essa questão? Eles não. Será que eles geraram um plano econômico? Será que o caminho foi o governo estabelecer ali auxílio emergencial? Será que o governo estabeleceu uma dilatação do prazo para o vencimento dos tributos? Será que foi essa maneira de distribuição de cestas básicas? Né? Quais foram os caminhos que o governo tomou ali naquele momento? Quais foram os caminhos que foram dados para a solução da questão? E ali, então, nós temos da parte do Senhor que ele levanta o profeta para fazer o anúncio dessas situações e também traz a necessidade da correção da postura do povo em relação a ele, Deus, e a sua palavra. Foi isso que ele trouxe para aquelas pessoas, foi essa publicação que foi feita ali. E ele chama então isso de o dia do Senhor. Ele coloca ali publicai, né, versículo de número 14, ele começa trazendo isso. Proclamem um jejum nacional, proclamem o dia ou dias de santificação, proclamem dias em que os homens estejam buscando, em que haja ali um arrependimento real, verdadeiro, não apenas exterior. Por isso ele diz assim: olha, rasgai o vosso coração
e não as vossas vestes. Ou seja, o que Deus, né, estou interessado, o que Deus está interessado não é nas suas vestes, não é no seu exterior. E vamos lembrar que nós estamos falando de um período em que o arrependimento e o perdão era publicado diante de Deus através dos sacrifícios, ou seja, lá de maneira exterior. Não era interior como é nos tempos de hoje, através da pessoa de Jesus Cristo, que nós vimos em Hebreus, que criou para nós um vivo e novo caminho. Naquele período, toda a publicação do arrependimento era feito de maneira exterior, através de vestir panos de saco e cinza, e principalmente indo ao templo e fazendo ali as ofertas para que então tivessem os seus pecados perdoados. Mas o Senhor, ele deixa muito claramente, mais do que qualquer ato exterior que você possa publicar, que isso verdadeiramente tenha acontecido no seu interno, no seu coração, na sua vida, de maneira que provoquem mudanças que se exteriorizem depois. Não é simplesmente você ir lá e fazer um ato, publicar para que todos vejam, mas lá dentro, as suas reais motivações, elas ainda continuam sendo como estavam até aqui, fora daquilo que é a minha vontade, fora dos meus padrões. E vamos lembrar que quando Deus fala de padrões, ele não está falando só de padrões morais, porque o pecado não é alguma coisa simplesmente moral, uma atitude exterior moral. O pecado, ele é ontológico, ou seja, ele é da natureza do ser. E uma vez que o homem tem a sua condição de imagem de Deus corrompida, essa publicação dos seus atos vão revelar quem ele crê, a maneira como ele vive, a maneira como ele fala, a maneira como ele age, como toma decisões. Isto revela quem de fato cremos. E era exatamente isso que o Senhor estava pedindo, cobrando, anunciando, publicando ali através do profeta Joel. E aí, no capítulo de número 2, ele começa a trabalhar a respeito de publicar isso. Então ele vem, ele chama de tal maneira que ele fala anunciai, né, proclamai, tocai a trombeta em Sião, que é a igreja, né, representativo aqui da igreja, e dai voz de rebate no meu santo nome. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo, dia de escuridade, de densas trevas, dias de nuvem e de negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual deste tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Ou seja, ele deixa claro que o que estava para acontecer não tem precedentes na história. Então, o que vem aí vai ser algo tão terrível e tão tremendo que você não encontra parâmetro para comparar ou para agir. Então, entenda, publiquem, anunciem, toquem a trombeta para dizer, olha, anunciem, né? E tocar a trombeta tinha, naquela cultura, algumas razões. Eram para os ajuntamentos solenes, quer fossem para adoração, quer fosse para anunciar coisas que estavam ali para acontecer, perigos eminentes. Então, é nesse sentido aqui que ele traz. E aí o capítulo, ele segue até o versículo de número 11, ele vai publicando como seria isso, ele vai falando de quais coisas, das coisas que estariam acontecendo, ele vai descrevendo a cena de tal maneira que ela olhando, imaginando, né, lendo e imaginando o que está escrito aqui, parece esses filmes de ação, de guerra que muitas vezes a gente assiste, porque ele vem e ele traz os sons, ele fala dos sons, ele fala das imagens, ele fala de todo um contexto que vai acontecer. Então, ele vai trazendo de uma forma que se torna ali parnasiana, né, a forma literária parnasiana, dentro do parnasianismo, que é detalhado de que maneira as coisas vão acontecer. Então, ele vai seguindo com detalhes, que torna a cena algo muito intensa. Quando a gente vai lendo, a gente vai ganhando a intensidade
daquilo que o profeta estava descrevendo, de como as coisas estão para acontecer. E aí ele fala de sons, dos movimentos, das imagens, das emoções que estão inseridas ali e torna essa narrativa parnasiana, né? Portanto, porque é muito detalhada, mas ela torna uma narrativa vívida para que as pessoas tenham esse entendimento. E este anúncio que ele traz vai provocar alguns pensamentos. O versículo de número 10 e 11, ele deixa muito claro nisso, porque ele traz para nós assim: o Senhor, versículo de número 10, vamos ler: diante deles a terra treme, os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu esplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, que é muitíssimo grande, e este é o seu arraial, porque ele é poderoso e quem executa as suas ordens? Sim, o grande é o dia do Senhor, muito terrível. Quem poderá suportar? Então a colocação de Deus é quem vai suportar esse dia? E aqui entra já o viés, uma parte do viés escatológico, que são coisas que vão acontecer, aconteceram situações ali. Se cumpriu nos dias de Joel? Não. Se cumpriram coisas que estão nessas profecias de Joel 400 anos depois. Se cumpriram 400 anos depois. Não se cumpriram ali, naquele momento. Coisas se cumpriram 400 anos depois, e parte dessa profecia ainda se cumprirá. Parte delas ainda não se cumpriu. Então, vão acontecer 400 anos depois, né? Bem avante. Então, a gente vai entender aí a questão do poderio, né? Da responsabilidade que uma profecia traz, né? O quão grande, o quão importante ela é. Então, esses anúncios vão se cumprir mais à frente. E quando eles vão se cumprir? Vão se cumprir no que a palavra chama, e nós vamos ver isso daqui a pouco, nos tempos da Batalha do Armagedon. Coisas que vão se cumprir, segundo o texto que vai seguir à frente, lá no Vale de Josafá, o Vale da Decisão, Batalha do Armagedon, são coisas que vão se cumprir depois, né? Seguido ali, então ele vem e anuncia para que seja seguido de arrependimento, de livramentos, de reconciliação com o Senhor e depois um período de paz. Mas vai acontecer mais tarde isso. Tocar a trombeta significa que a igreja, o profeta, no caso ali, ele fala: tocai a trombeta em Sião, ou seja, anunciem as coisas do Senhor. E quando ele traz isso, nós podemos publicar isso como uma responsabilidade da igreja hoje, de continuar anunciando para que o povo venha ao arrependimento, para que conheçam a palavra de Deus. Há uma cobrança eminente aqui, também, assim como houve em Oséias, de que era uma responsabilidade das pessoas conhecer ao Senhor. E esse conhecimento, ele vai estar sempre sendo trazido por aqueles que de fato já o conhecem e que devem anunciar. E muitas vezes a igreja ela não anuncia aquilo que deve de fato anunciar. Ela fala muito de coisas importantes, interessantes, principalmente das bênçãos do Senhor, e bem pouco fala a respeito dos dias que virão, dos dias em que o Senhor chamará o juízo sobre toda a terra, sobre todas as nações. E essa é uma responsabilidade que nós temos diante do Senhor, como igreja do Senhor. É necessário, é nossa responsabilidade anunciar uma verdade que é eterna, uma verdade que não é mutável, uma verdade que está publicada na palavra de Deus para que nós o conheçamos. Deus se revela através da sua palavra, através da Bíblia, bem como revela a sua verdade e a sua vontade para nós, para todos os tempos, não é só para esse, mas era para o tempo antigo e para o tempo presente e para o tempo futuro. Por isso, Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente, né? Está publicado lá em Hebreus 13, versículo 8, quando nós estudamos Hebreus. A segunda parte do capítulo 2, a partir do verso de número 12, então, ele vai ser
um chamado de arrependimento, para que o povo tenha esse arrependimento verdadeiro e sincero. E mais, Deus se coloca ali, né, se mostra, ele é anunciado como um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus bom. E aí traz ali todos os atributos de Deus inseridos nessa colocação a respeito desse Deus eterno. E o versículo 14, ele vem e traz assim: quem sabe? E aí, então, vamos pensar sobre isso, porque ele fala: olha, vocês precisam de um arrependimento, precisam de mudança, precisa de estar ali sendo aqueles que se colocam diante do Senhor e reconhecem os seus erros de maneira verdadeira, ao ponto de que isso lhes incomode, lhes transtorne e provoque mudanças na sua vida, em detrimento daquilo que é o bom, perfeito e agradável do Senhor, as suas leis, os seus mandamentos, as suas verdades, os seus princípios, e, e reconheçam que Ele é um Deus bom e misericordioso. Então, com isso, na sequência, no versículo 14, quando ele diz assim, quem sabe? Aí a gente para pensar sobre isso. Será que ele está falando, então, que esse Deus que tem parâmetros e valores e princípios que são inegociáveis, diante de uma mudança de comportamento e de postura, Deus vai mudar o seu decreto? Será que era isso que ele estava dizendo aqui no versículo 14? Quem sabe? Quem sabe, né? Vamos dar uma lida aqui no versículo 14, ele diz assim: vem comigo nessa leitura. Quem sabe se não voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai, ajuntai os anciãos. Então, ele vai falando daquilo que é necessário fazer. Ele, quem sabe? Quem sabe você não convence Deus de mudar de decreto? Será que era isso que ele estava falando? O que ele estava anunciando, gente, aqui, quando ele fala quem sabe, ele estava trazendo para o povo esperança, dizendo: olha, quem sabe? Quem sabe? Não porque Deus vai se contradizer, não porque Deus vai mudar os seus decretos, mas porque senão feriria o princípio da imutabilidade de Deus, né? Não nesse sentido. Mas vamos entender que ele está trazendo aí uma esperança de um Deus que é Deus de misericórdia, de um Deus que é um Deus que olha para as questões e reconhece que o homem é pó, que ao pó ele tornarás, que muitas coisas ele não pode suportar. Então Deus ele não vai mudar o seu juízo. Entendam, Deus não muda o seu juízo. Deus não quebra princípios. Deus não muda isso. O que vai acontecer é o que vem na terceira parte deste texto. O que Deus faz, na verdade, é nos dar condições de passar pelas circunstâncias. Vamos pensar nesse processo que nós estamos vivendo hoje. Se a gente olha para o contexto, é um contexto sem precedentes. É um contexto de calamidades. E ainda assim, nem se assevera como estava vivendo aquele povo ali. E aí, então, Deus dá condições ao povo de vivenciar aquilo. E é por isso que ele fala assim: quem suportará? Nós vimos esse versículo. Quem suportará? No versículo, na terceira parte do capítulo 2, então ele fala do derramamento do Espírito. E o Espírito é o consolador, o Espírito é o ajudador. Então ele faz com que, havendo arrependimento, havendo mudanças, havendo uma transformação, havendo um entendimento novo, então Deus derrama do seu Espírito para que se possa suportar os dias, para que se possa suportar as circunstâncias, para que se possa fazer a travessia desse momento, até que venha esse tempo proclamado, porque no anúncio ele vem dizer dos tempos de calamidade, mas também ele vem e traz os tempos de paz. E aí, então, nesse processo, ele vem e anuncia que existe sim uma possibilidade de estar sendo cuidado, restaurado, tratado, mas que precisa do Espírito, que precisa do Espírito Santo como aquele que vem e traz, então, o escape para os seus servos, que nos ajuda a vivenciar
esse processo, que nos ajuda com esta experiência, com esse momento. O Espírito Santo, que é o nosso ajudador, é aquele que vem e nos abençoa. E é isso que ele fala. O versículo de número 28, ele vem e traz então a profecia sobre o Espírito Santo, que seria o ajudador e que seria derramado sobre toda a carne. Vamos ver lá, versículo de número 28. E é lindo, não é? Como Deus trabalha na nossa vida. Ele não, como ele já fez no passado nos profetas, como no caso do profeta Daniel, ele não livrou de jogar, de ser colocado ali na fornalha, nem os seus amigos, né, desculpa, nem os seus amigos na fornalha, nem ele na cova dos leões, mas Deus deu a eles condições de passar por aquilo. E assim somos nós, nos nossos tempos. Deus não nos livra das situações, mas ele nos dá condições de passar por ela. No caso de Daniel e de seus amigos, eles estavam ali vivendo aquela circunstância, inclusive por estarem fazendo o que era certo diante do Senhor. E aí, então, versículo 28 vai dizer assim: E acontecerá que depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E então, e ele segue, né? E mostrarei os prodígios. Ele estava falando de quem? Estava falando do Cristo e também estava falando de uma profecia escatológica de coisas que não se cumpriram ainda. Quando ele fala do Espírito, ele está falando do derramamento do Espírito Santo que acontece ali no livro de Atos, onde o Senhor vem e derrama do seu Espírito sobre todos ali, para que pudessem então conhecer. Deus ouve a oração, a promessa. Então, Deus traz do versículo na segunda parte ali do capítulo 2, ele vem e traz a sua graça, a sua misericórdia sobre o povo, dá esse anúncio. E a terceira parte do capítulo de número 2, a partir então ali, ele vai trazer essa parte bonita e depois vem o capítulo 3, que é o último capítulo do livro de Joel. E nesse último capítulo, então, ele vem e fala mais uma vez. Na verdade, durante o livro, é um livro que tem 3 capítulos. E em 3 capítulos ele fala pelo menos 5 vezes do dia do Senhor. Ele traz esse anúncio. E virá o dia, o grande dia, o dia do Senhor. E como dia do Senhor, então, ele traz como dia do juízo sobre toda a terra, sobre todas as nações. E aí, então, tanto para aqueles que creem, como para aqueles que não creem. Então, o grande e terrível dia do Senhor. E aí ele vem e traz isso, que é algo que vai acontecer, e eu quero ler com vocês deste capítulo de número 3, o versículo de número 12. Muito bem. E ele diz assim: Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio dos seus compartimentos, e os seus compartimentos já estão transbordando, porquanto é grande a sua malícia. Multidões, multidões do vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. O vale da decisão, o sol e a lua se escurecem, as estrelas retiram o seu esplendor, e o Senhor brama de Sião, e se fará ouvir em Jerusalém, ou de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E assim sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e em Jerusalém será santa, e estranhos não passarão mais por ela. E aqui então ele fala do juízo, do momento em que ele, Deus, trará a juízo todas as nações, todas as pessoas e a igreja do Senhor, como uma igreja santa, uma igreja retirada, uma igreja separada, e ele vai trazer isso de maneira única, especial, poderosa, e em contraste com a escassez. O capítulo de número 13, ele faz
quando a gente vai lendo, ele vai fazer na sequência, ele começa a falar a partir do versículo de número 18, e há de ser que naqueles dias os montes destilarão mosto e outeiros manarão. Então, ele faz uma comparação com o período de escassez. Se ele começa o livro falando do momento vivenciado ali de uma escassez, e ele encerra o livro falando da abundância que virá depois do seu juízo, daqueles que estarão ali diante do Senhor e dos juízos então proferidos, e a misericórdia do Senhor prolatada, a misericórdia do Senhor referenciada para o seu povo. E então, o versículo de número 21 diz: Eu espiarei o sangue dos que foram, dos que não foram espiados, né? Falando aí, fazendo uma referência à pessoa do Senhor Jesus. Então, todo o livro de Joel, ele nos chama a atenção por verdades muito importantes para aqueles tempos e para os tempos escatológicos. A necessidade de arrependimento interno, verdadeiro, real, que nós precisamos experimentar. Uma vida separada para o Senhor, uma vida que proclama a sua verdade, onde a presença do Senhor fica publicada no nosso dia a dia, na nossa forma de ser, de servir, de falar e de viver. E a esperança que, mesmo em tempos de escassez, mesmo em tempos tão difíceis, ou em tempos sem precedentes, como a história aqui nos conta, que serão os dias difíceis, os dias do Senhor, os dias do seu juízo, que aí a igreja esteja preparada, que o Senhor trará condições, né? Ele fala assim: quem poderá suportar? Aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que têm a sua palavra, aqueles que conhecem a verdade, aqueles que nele esperam, aqueles que nele confiam, aquele que tem o seu coração, a sua vida, o seu olhar pautado para o Senhor e que não divide o seu coração com outras coisas, mas que tem a sua vida entregue ao Senhor, tem o seu coração ali prostrado no Senhor, na sua vida diante dele, para que Ele, Deus, através do seu Espírito, seja o seu ajudador por quaisquer situações que venhamos a passar, quer sejam estas publicadas de uma forma geral, nacional ou mundial, ou ainda que as calamidades sejam muito particulares dentro de cada casa, de cada família, de cada situação, de cada pessoa no seu íntimo, diante das circunstâncias. Mas importa que estejamos diante do Senhor, reconhecendo o seu juízo, que o seu juízo virá e a sua bondade e a sua misericórdia que nos sustenta. Amém? É isso. Eu espero que você tenha gostado aí do profeta e que você possa pensar e ler com mais calma. É um livro fácil de ler, um livro pequenino, facinho de ler. Não tem muitas figuras, embora tenham algumas pré-figurações, mas é bem bacana. E eu quero convidar você para que então a gente possa estar domingo que vem novamente juntos. Nós vamos continuar estudando os profetas menores. E eu quero convidar você também para o culto da noite. Esteja cultuando ao Senhor à noite. Se você é da Igreja do Jardim dos Oliveiras, nós estaremos online às 18 horas. Se você não é do Jardim dos Oliveiras, fique à vontade. Se você tiver também disponibilidade para estar conosco na campanha, nós vamos começar no dia 1º de agosto, uma campanha de leitura da Palavra de Deus, da Bíblia em 100 dias. Entre com a gente nessa campanha, vai ser muito bom. É um tempo de conhecimento, de aprendizado da Palavra do Senhor. Talvez você nunca tenha lido a Bíblia toda. É possível que você já esteja na igreja há algum tempo e que você nunca tenha lido a Bíblia inteira, né? E é importante que a gente faça isso. Serão aí uma média de 12 capítulos por dia, e nós em 100 dias leremos a Bíblia. É uma iniciativa, né, do pastor Wilson Sasaki, e a Escola Bíblica abraçou esse trabalho, esse projeto, e nós vamos juntos aí, em nome de Jesus, estudarmos a palavra de Deus. Amém? Quero orar com você e agradecer ao Senhor pela sua vida e te convidar para a próxima aula, em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos orar? Graças a Deus. Eterno Deus e bondoso Pai, muito obrigada, Senhor, por seu amor, bondade, graça, justiça, misericórdia.
Ó Senhor, como é bom ouvir e aprender a tua palavra e perceber que o seu amor é um amor infinitamente maravilhoso, que esse amor do Senhor nos constrange e nos revela, Senhor, de tal maneira que sim, podemos dizer que somos amigos. Tua palavra nos ensina que o amigo, né, que o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas que o Senhor revela aquilo que será feito aos seus amigos. E mediante a sua palavra, nós podemos ter esse entendimento de que o Senhor revela aos seus tudo aquilo que o Senhor quer mostrar e que para a compreensão é necessário estarmos com o Senhor. E muitas vezes nessa nossa jornada, a intimidade, o amor, é aquilo que vai trazer para o nosso coração o real entendimento daquilo que a tua palavra nos ensina. Nós te damos graças porque o Senhor se revelou através da sua palavra e que o Senhor usou homens inspirados pelo teu Espírito para revelar a tua vontade para nós, para cada um de nós, no tempo passado e também no tempo presente e ainda nos tempos que hão de ser. Pai querido, no nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo que o Senhor preparou para nós. Te agradeço pela liberdade e pela oportunidade que nos tem sido oferecida para que possamos falar da tua palavra e juntos estudarmos. Te agradeço pela bondade do Senhor a cada dia revelada na nossa vida e que temos então o auxílio do teu Espírito que vem e nos sustenta e que nos ajuda com todas as coisas que precisamos para esta caminhada, para esse tempo presente, diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Senhor, é no nome de Jesus que eu agradeço pela vida de cada irmão, de cada irmã. Sei que o Senhor é Deus poderoso e onipotente, onisciente, onipresente, que conhece a vida e o coração de cada um, suas famílias. Peço que o Senhor entre, Senhor, em cada casa, em cada lar, abençoando, Senhor, com tudo o quanto precisam, com tudo o quanto é necessário, entrando, Senhor, com toda sorte de providências, para que assim possamos mais uma vez contemplar a bondade, a misericórdia e a graça do Senhor, que também, Senhor, aquilo que é a sua palavra que nos traz a correção de cada dia e que está nos admoestando, nos exortando, ela possa permanecer presente e nós tenhamos a sensibilidade para ouvi-la, para compreendê-la e principalmente, Senhor, para aplicá-la na nossa vida, de tal maneira que não sejamos apenas ouvintes, mas os praticantes da tua palavra, a fim de que alcancemos graça e misericórdia. Pai, é no nome de Jesus que nós assim oramos agradecidos pelo teu imenso amor e bondade. Amém. Graças a Deus. Queridos, Deus abençoe em nome de Jesus. Que vocês tenham um excelente domingo. Que seja um domingo de muita alegria, de muita paz e de muita comunhão em nome de Jesus. Um beijo e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Amém. Agora eu preciso encerrar. Só estou procurando onde é que eu encerro essa parte aqui, né? Muito bem. Não sei. Onde a gente encerra, gente? Encerrar o vídeo. Pronto.